Na semana passada, todos fomos confrontados de forma inesperada com uma grave crise política. Os efeitos fizeram-se sentir de imediato no aumento das taxas de juros e na deterioração da imagem externa de Portugal. Desse modo, os portugueses puderam ter uma noção do que significa associar uma crise política à crise económica e social que o país atravessa. Num quadro desta gravidade, impõe-se que todos atuem de forma serena e ponderada, avaliando com bom senso e sentido de responsabilidade quais as soluções que, pela sua credibilidade e pela sua consistência, melhor servem o interesse nacional. Esta crise é diferente de todas as outras que Portugal conheceu no passado. Ocorre num momento em que estamos vinculados a um exigente programa de assistência financeira estabelecido com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, instituições que nos têm vindo a emprestar os recursos necessários ao financiamento do Estado. Assumimos o compromisso de pôr em prática, até junho de 2014, um conjunto de medidas visando a redução do desequilíbrio das contas públicas e a adoção de reformas que garantam a melhoria da competitividade da produção nacional. O Programa de Assistência Financeira permanece em vigor, sendo a sua execução rigorosa uma condição indispensável para a nossa credibilidade no plano externo e para a obtenção dos financiamentos que o país precisa. Em face da perda de credibilidade e de confiança gerada pelos acontecimentos da semana passada, diversas vozes de vários quadrantes têm considerado que a atual crise política só poderá ser ultrapassada através da dissolução da Assembleia da República e da convocação de eleições antecipadas para finais de setembro. Ouvi os partidos políticos com representação parlamentar e os parceiros sociais, que manifestaram opiniões muito divergentes sobre esta matéria. No momento em que Portugal atravessa uma das fases mais críticas da história do seu regime democrático, é meu dever, em primeiro lugar, esclarecer os portugueses sobre as consequências da realização de eleições antecipadas na conjuntura que vivemos. Falta menos de um ano para o fim do programa de ajustamento a que nos comprometemos com as instituições internacionais e que temos vindo a executar desde junho de 2011, com pesados sacrifícios para os portugueses. Iniciar agora um processo eleitoral pode significar um retrocesso naquilo que já foi conseguido e tornar necessário um novo programa de assistência financeira. Os sacrifícios dos portugueses, em parte, teriam sido em vão. Durante mais de 2 meses, teríamos um governo de gestão, limitado na sua capacidade de tomar medidas e de defender o interesse nacional. Nas últimas eleições para a Assembleia da República, entre o anúncio da dissolução da Assembleia e a posse do governo, mediaram 82 dias. Por outro lado, os portugueses devem ter presente que a realização de eleições antecipadas, mesmo se estas ocorressem no mês de setembro, implicaria que
que o orçamento do Estado para 2014 só entrasse em vigor, na melhor das hipóteses, em finais de março do próximo ano. O orçamento do Estado de 2014 e o momento da sua entrada em vigor são determinantes para que Portugal possa regressar aos mercados e obter os meios financeiros indispensáveis ao financiamento da economia e do Estado e para encerrar com êxito o atual programa de ajustamento. A falta de orçamento do Estado agravaria de forma muito significativa o risco de Portugal ter de recorrer a um novo programa de assistência financeira. Este novo programa seria provavelmente mais exigente e teria condições mais gravosas do que aquele que atualmente está em vigor, com reflexos diretos e dramáticos no dia-a-dia das famílias. Além disso, não há sequer a garantia de que os parlamentos nacionais dos diversos Estados europeus aprovassem esse segundo resgate financeiro. Existe uma outra razão que a generalidade dos portugueses desconhece e que desaconselha a realização de eleições a breve trecho. Em 2014, irão vencer-se empréstimos a médio e a longo prazo que contraímos no passado no valor de 14 mil milhões de euros. Ora, um dos nossos credores, o Fundo Monetário Internacional, impõe nestas situações uma regra. Com um ano de antecedência, relativamente à data de vencimento dos empréstimos, o Estado devedor, tendo possuir os meios financeiros necessários para efetuar o reembolso. Em palavras simples, Portugal tem de assegurar, nos próximos meses, a totalidade dos meios financeiros para proceder ao pagamento dos empréstimos que se irão vencer em 2014. Por outro lado, a realização imediata de eleições legislativas antecipadas poderia comprometer a conclusão positiva da 8ª e da 9ª avaliações da execução do programa, previstas para este mês de julho e para final de setembro, o que pode conduzir à suspensão da transferência para Portugal das parcelas dos empréstimos que nos foram concedidos. Um cenário de eleições legislativas no atual contexto seria extremamente negativo para o interesse nacional. A terem lugar proximamente as eleições, iriam processar-se num clima de grande instabilidade financeira e seria muito elevado o grau de incerteza e a falta de confiança dos agentes económicos e dos mercados no nosso país. Os sinais de recuperação económica surgidos recentemente iriam regredir e o investimento que tão decisivo é para a retoma do crescimento e para a criação de emprego continuaria adiado. Com o acentuar da incerteza própria de um ato eleitoral nesta conjuntura, seria difícil reconquistar a confiança dos mercados a tempo de concluir com êxito o programa de ajustamento em junho de 2014. O risco de termos de pedir um novo resgate financeiro é considerável. No caso de um segundo resgate, a posição de Portugal ficaria muito desvalorizada tanto na União Europeia como junto de outros países com os quais mantemos um intenso relacionamento económico. Além destas razões, de ordem económica e financeira, existem também motivos de natureza política
que desaconselham a realização imediata de eleições antecipadas. As eleições, se tivessem lugar já no próximo mês de setembro, processar-se-iam num clima de grande tensão e de crispação entre as diversas forças partidárias, como os portugueses têm vindo a observar. Isso tornaria muito difícil a formação, após o ato eleitoral, de um governo com consistência e solidez. No momento atual, as eleições legislativas antecipadas comportam o sério risco de não clarificarem a situação política e, pelo contrário, poderem contribuir para a tornar ainda mais confusa, mais precária e mais instável. Era da maior importância que os partidos políticos adotassem desde já uma atitude de maior abertura ao compromisso e ao trabalho em conjunto para a resolução dos complexos problemas que Portugal terá de enfrentar no futuro. Portugueses, tendo exposto ao país o que penso da atual situação e as razões pelas quais considero ser indesejável a realização imediata de eleições legislativas, quero apresentar agora o meu entendimento sobre a solução que melhor serve o interesse nacional. No contexto das restrições de financiamento que enfrentamos, a recente crise política mostrou à vista de todos que o país necessita urgentemente de um acordo de médio prazo entre os partidos que subscreveram um memorando de entendimento com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional, PSD, PS e CDS. É esse o caminho que devemos percorrer em conjunto. Darei o meu firme apoio a esse acordo, que, na atual conjuntura de emergência, representa verdadeiramente um compromisso de salvação nacional. Repito, trata-se de um compromisso de salvação nacional. O Presidente da República não pode impô-lo aos partidos, até porque um acordo desta natureza e deste alcance só terá consistência e solidez se contar com a adesão voluntária, firme e responsável das forças políticas envolvidas. Terão de ser os partidos a chegar a um entendimento e a concluir que esta é a solução que melhor serve o interesse dos portugueses agora e no futuro. Com a máxima clareza e com toda a transparência, afirmo que este compromisso deve assentar em 3 pilares fundamentais. Primeiro, o acordo terá de estabelecer o calendário mais adequado para a realização de eleições antecipadas. A abertura do processo conducente à realização de eleições deve coincidir com o final do programa de assistência financeira em junho do próximo ano. Em segundo lugar, o compromisso de salvação nacional deve envolver os 3 partidos que subscreveram o memorando de entendimento, garantindo o apoio à tomada das medidas necessárias para que Portugal possa regressar aos mercados logo no início de 2014 e para que se complete com sucesso o programa de ajustamento a que nos comprometemos perante os nossos credores. A posição negocial de Portugal saía reforçada, evitando novos e mais duros sacrifícios aos portugueses. Em terceiro lugar, deverá tratar-se de um acordo de médio prazo, que assegure desde já que o governo que resulte das próximas eleições poderá contar com um compromisso entre os 3 partidos que assegure a governabilidade do país, a sustentabilidade da dívida pública, o controlo das contas externas, a melhoria da competitividade da nossa economia e a criação de emprego.
é essencial afastarmos do horizonte o risco de regresso a uma situação como aquela que atualmente vivemos. Estou consciente das dificuldades políticas de alcançar este acordo. Reconheço a dimensão do esforço que os dirigentes partidários terão de fazer, mas não tenho dúvidas de que ele constitui a solução que melhor serve o interesse nacional e que garante a qualquer governo as condições necessárias para enfrentar os problemas do país. Desde que exista à partida vontade e espírito de cooperação entre os partidos que subscreveram o memorando de entendimento e desde que estes coloquem o interesse nacional acima dos seus próprios interesses, creio que não será difícil definir o conteúdo em concreto desse entendimento. Mais ainda, um acordo desta natureza não se reveste de grande complexidade técnica e poderá ser alcançado com alguma celeridade, podendo recorrer-se a uma personalidade de reconhecido prestígio que promova e facilite o diálogo. Darei todo o apoio a esse compromisso patriótico, na convicção de que ele irá contribuir, de modo decisivo, para a confiança externa e interna e será um fator de esperança para todos os portugueses. Irei contactar de imediato os responsáveis dos partidos que subscreveram o memorando de entendimento para analisarmos a solução que proponho. Portugueses, chegou a hora da responsabilidade dos agentes políticos. As decisões que forem tomadas nos próximos dias irão condicionar o futuro dos portugueses durante vários anos. O que está em causa é demasiado grave e demasiado importante. A existência de um compromisso de médio prazo é a solução que melhor serve quer o interesse nacional, quer o interesse de todos os partidos, que poderão preparar-se para o próximo ciclo político, tendo dado mostras aos portugueses do seu sentido de responsabilidade. Sem a existência desse acordo, encontrar-se-ão, naturalmente, outras soluções no quadro do nosso sistema jurídico-constitucional. No entanto, se esse compromisso não for alcançado, os portugueses irão tirar as suas ilações quanto aos agentes políticos que os governam ou que aspiram a ser governo. Recordo que o atual governo se encontra em plenitude das suas funções e que, nos termos da Constituição, como disse, existirão sempre soluções para a atual crise política. Contudo, os portugueses devem estar conscientes de que nenhuma dessas soluções dará as mesmas garantias de estabilidade que permitam olhar o futuro com confiança igual à da proposta que acabo de apresentar. Depois de tantos sacrifícios que foram obrigados a fazer, depois de terem mostrado um admirável sentido de responsabilidade, os portugueses têm o direito de exigir que os agentes políticos saibam estar à altura desta hora de emergência nacional. Acredito que as forças políticas colocarão o interesse nacional acima dos seus interesses partidários, até porque todos estão conscientes da gravidade extrema da situação em que nos encontramos. Quero, por isso, terminar manifestando a minha confiança no espírito patriótico das forças políticas e, acima de tudo, a minha esperança num futuro melhor para todos os portugueses. Boa noite.